Falando agora sobre a síndrome da artéria cerebral posterior, podemos definir que sua etiologia está relacionada a mecanismos aterotrombóticos insípidos, mecanismos embólicos, sendo que os mecanismos embólicos têm origem principalmente nas dissecções das artérias vertebrais e displasias fibromusculares que também podem afetar essas artérias, levando a mecanismos emboligênicos de obstrução. As síndromes da artéria cerebral posterior podem ser divididas entre síndrome de P1, relacionado a obstruções dos seus terços proximais, e síndrome de P2, relacionada à obstrução dos seus terços distais. As síndromes de P1 leva a disfunções de estruturas relacionadas ao mesencéfalo, ao tálamo e ao núcleo subtalâmico. E elas podem ser caracterizadas por paralisia de terceiro par craniano, associada à hemiplegia contralateral, por lesão dos pedúnculos cerebrais, e paralisia de terceiro par craniano relacionados à ataxia contralateral, por lesão no núcleo rubro aí localizado. Lesões envolvendo o tálamo, lesões envolvendo as artérias talâmico-geniculadas e tálamo-perfurantes, levam a uma famosa síndrome conhecida como a síndrome de Dejerine-Roussy. É uma síndrome caracterizada por dor lancinante sensitiva contralateral, em que o paciente apresenta dor em todo o dimídio afetado pelo tálamo contralateral. Essa figura representa dois cortes axiais ou horizontal, Do lado esquerdo, uma figura anatômica demonstrando esse corte axial a nível do mesencéfalo, na região superior do mesencéfalo, e do lado direito, um corte axial de ressonância mostrando também o mesencéfalo, como ficaria a nível da ressonância. No corte da figura anatômica, podemos ver o seguinte: os dois pedúnculos cerebrais, direito e esquerdo, em amarelo a substância negra, bilateralmente, em rosa claro o núcleo rubro, bilateralmente, o aqueduto cerebral por onde percorre o líquido cérebro-espinhal, a substância cinzenta periaquedutal que ladeia o aqueduto cerebral, na região posterior, os colículos superiores bilateralmente, os tracto espinotalâmico ascendente passando pelo mesencéfalo, junto com o tracto espinotalâmico, que na verdade a nível do mesencéfalo é leminisco espinhal, apresenta também o leminisco medial, ambos carregando sensibilidade superficial e sensibilidade profunda. E o terceiro par craniano, desde sua origem no seu núcleo, que é o núcleo de Edwin-Westenfeld, que é o núcleo parasimpático do terceiro par craniano, cuja função é promover miose ocular por ação parasimpática. Os axônios do terceiro par craniano passando por dentro do tronco cefálico e o terceiro par craniano dando origem à sua origem aparente na região anterior do mesencéfalo. Essa figura simula duas síndromes importantes que afetam o mesencéfalo no seu terço superior. A síndrome de Weber, representada pela cor lilás, que leva à hemiplegia contralateral com paralisia de terceiro par craniano ipsilateral, e em azul, mostrando uma lesão a nível do núcleo rubro, que é a síndrome de Claude, que seria paralisia de terceiro par craniano com ataxia contralateral dos membros superiores. Falando ainda das síndromes da artéria cerebral posterior, a síndrome de P2, envolvendo seus ramos mais distais,
podemos ter como consequência alterações visuais por lesões tanto no lobo occipital, relacionada à área visual primária, quanto a parte de irrigação pelo lobo temporal inferior, que pega o lobo temporal médio, que está a área visual secundária, levando a quadros de hemianopsia homônima contralateral. E por afetar também o lobo temporal, tanto a sua região medial do lobo temporal quanto a região do hipocampo, é comum em síndromes de P2 o conjunto de sinais e sintomas de alteração visual e perda súbita da memória. E nesta imagem, demonstrando a região do mesencéfalo e a origem da P1 e P2, né? Falando aí sobre as síndromes das artérias cerebrais posteriores, seu ramo P1, o ramo mais proximal, e o ramo P2, o ramo mais distal. O ramo P2 mostrando a irrigação na região dos hipocampos e do lobo temporal medial. Falando agora das síndromes das artérias vertebrais e da artéria cerebelar posto-inferior, as artérias vertebrais originam das artérias subclaves e dão origem a ramos em suas divisões V1, V2, V3 e V4. O ramo V1, que é logo da origem da artéria subclave, podem ser e são fontes comuns de trombos in situ, podendo levar a embolias distantes. O ramo V2 e V3, que ascende passando pelos processos espinhosos, são mais comumente envolvidos em lesões arteriais não de origem trombótico-embólica, mas por dissecções ou displasias fibromusculares. O ramo V4, que é o ramo final da artéria vertebral, que é o ramo que vai irrigar a região posto-lateral bulbar, e é o ramo V4 que vai se juntar a nível da transição bulbo-pontino para formar a artéria basilar, é o ramo V4 que está envolvido na síndrome de Wallenberg, obstrução do ramo V4 da artéria vertebral que levará ao infarto da região póstero-lateral do bulbo. E seu ramo, artéria cerebelar póstero-inferior, pode levar a infarto na região posterior e inferior do cerebelo. Essa figura ilustra um corte axial, um corte horizontal a nível do bulbo, demonstrando a região bulbar anterior e a região bulbar póstero-lateral. A região bulbar póstero-lateral, que está relacionado à síndrome de Wallenberg, nela podemos observar o tracto espinotalâmico lateral, o tracto espinocerebelar ventral, tracto espinocerebelar dorsal, o núcleo ambíguo, que é sede do nervo vago e nervo glossofaríngeo, ambos relacionados à deglutição e à fonação, o núcleo e tracto descendente do trigêmeo, além do trato simpático descendente, a via simpática descendente, e de fibras olivo-cerebelares, ou seja, fibras que conectam as olivas bulbares às regiões cerebelares. Podemos ver nessa figura, ilustrada pela cor azul clara ou acinzentada, se pudesse, falar também, demonstrando que caso ocorra o infarto da artéria vertebral, uma obstrução da artéria vertebral, levará ao infarto da região póstero-lateral bulbar, levando a o conjunto de sinais e sintomas constituídos por vertigem, disfagia, disfonia,
perda da sensibilidade superficial, ipsilateral, a lesão bulbar na face, e contralateral ao dimídio. Levará a síndrome de Horner, ipsilateral, além de diplopia, disfagia, disfonia. A diplopia é relacionada ao fascículo longitudinal medial, que percorre todo o tronco cefálico, relacionado à movimentação ocular. Na região mais anterior do bulbo, em rosa, destaca outra síndrome bulbar, uma síndrome bulbar mais rara, que é a síndrome bulbar medial, em que o paciente apresentará paralisia do 12º par craniano do hipoglosso ipsilateral à lesão, fraqueza da língua ipsilateral, com hemiparesia contralateral, devido à lesão do tracto córtico espinhal a nível das pirâmides bulbares.